Meus irmãos queridos, quero convidá-los todos a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Leremos os versos 16 a 23. O perfil do missionário cristão é o tema da mensagem, à luz de Atos 17, a partir do verso 16. Diz assim a palavra de Deus, Atos 17, a partir do verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Que o Senhor nos abençoe. Thomas Jefferson Bowen serviu como missionário na atual Nigéria, em meados do século XIX. Ele foi pioneiro da obra batista naquele país do continente africano. Ele deixou um grande legado, reconhecido ainda hoje por muitos. Para que você tenha noção da obra de Bowen, ele traduziu, preparou uma gramática e um dicionário na língua iorubá, língua majoritária daquele país, fundou uma escola que no futuro tornaria-se uma universidade, a mais expressiva da Nigéria. Ele fez uma obra substancial, evangelizou muitos. Boa parte dos batistas nigerianos devem a sua conversão à graça de Deus pela instrumentalidade de uma semente lançada por esse missionário Thomas Jefferson Bowen. Por conta de um problema de saúde, ele teve que voltar ao seu país de origem, os Estados Unidos da América, e por ali ficou por algum tempo. Mais à frente, ele foi enviado ao Brasil como o primeiro missionário de missão aqui no Brasil, ele e sua esposa Lorena Davis e sua filhinha, ainda muito pequena. Eles desembarcaram aqui no Rio de Janeiro no dia 21 de maio de 1860. 5 dias depois, eles estavam, aquela família, na capa dos jornais. Vou ler para vocês um recorte do Diário do Rio de Janeiro, sábado 26 de maio de 1860. Dizem-nos que um pastor americano, ultimamente chegado de Richmond, traz intenção de converter as almas desgarradas às doutrinas da seita dos anabatistas. Começou já a exercer sua missão pregando aos pretos Minas, cuja língua fala perfeitamente aos que nos informam. Espíritos supersticiosos e timoratos, esses pobres pretos começam a tributar uma profunda veneração pelo missionário. Tal pregação pode criar verdadeiros prosélitos entre as inteligências broncas e incultas e estabelecer no país uma seita cuja manifestação inconveniente. A autoridade competente deve verificar esse fato. Bowen, logo de início, por seu contato com os negros aqui no Rio, por falar a língua iorubá, já foi objeto de alguma animosidade, razão pela qual, por 9 meses, tempo que ele atuou no Brasil, ele não conseguiu alugar uma casa. Foi morar na Floresta da Tijuca, num hotel modesto que ali existia. Mas esse homem, entre outras coisas, disse o seguinte: há um custo alto
muitas vezes oculto, de levar o evangelho a lugares difíceis. Ele sabia, pela experiência no continente africano e pelas resistências que sofreu no Brasil, que, por vezes, levar adiante a tocha do evangelho tem um alto custo, não apenas financeiro, que é o que nos vem à mente no primeiro momento, mas outras questões, enfermidades em decorrência da malária, ele pegou algumas vezes, e por conta disso, depois de 9 meses, ele teve que voltar aos Estados Unidos em fevereiro do ano subsequente a que ele chegou aqui. Há uma obra da doutora Beth Antunes que ela capta bem o espírito, o DNA missionário daquele gigante batista. Ele testemunhou isso na África e aqui no Brasil, as seguintes palavras: meus fracos esforços entre os milhões da África e no Brasil parecem como gota d'água na areia do deserto. Posso, Senhor, convertê-los com uma centelha em restolho seco. Veja como Deus faz. Veio para o Brasil, por 9 meses não conseguiu se estabelecer, a esposa adoeceu, a filhinha adoeceu, teve que regressar aos Estados Unidos. Agora, como a providência opera? Um dos convertidos do seu ministério lá nos Estados Unidos, chamava-se Richard Ratcliffe, foi quem foi convidado para vir ao Brasil pastorear uma comunidade, uma colônia de americanos aqui no interior de São Paulo. E foi a igreja em Santa Bárbara do Oeste que solicitou mais uma vez a Junta de Missões Mundiais dos Americanos, a Convenção Batista do Sul, que enviasse missionários para o Brasil. E de fato aconteceu a partir de 1881 e 82, e aí nós recebemos aqui uma pleiade de notáveis missionários que levaram adiante o evangelho no nosso país continental. Anglicanos, congregacionais, presbiterianos, metodistas e batistas. Pioneiros do protestantismo no Brasil. O que eu quero destacar aqui? Houve um período, uma época, um tempo, em que o Brasil era visto como os confins da terra. Não havia evangélicos no país. E esses homens e mulheres deixaram o conforto do seu lar, do seu país, do seu idioma, da sua cultura, para vir ao Brasil. Em uma situação muito adversa. O Brasil, no século XIX, tente imaginar o cenário geográfico do Brasil, as dificuldades de trânsito no país. E muitos deles sepultaram esposa, filhos, perderam a própria vida, mas semearam o evangelho. Hoje, o quadro é outro. Nós, por exemplo, temos quase 15 mil pontos de pregação da Igreja Batista no Brasil, espalhados nesse país, congregações, pontos de pregação, igrejas estabelecidas, e hoje nós estamos fazendo justamente isso, levando adiante a tocha do evangelho. O propósito é anunciar o amor do Pai, completar essa missão. Então percebam como é que a providência opera. Somos nós agora que temos que levar adiante essa mensagem do evangelho à África, em algumas regiões, no leste europeu, na Ásia e onde quer que o Senhor nos permita ir. E nessa manhã eu queria partilhar com os irmãos, e comecei falando do Thomas Bowen, porque é para nós uma referência, mas eu quero falar sobre o apóstolo Paulo, que é, sem sombra de dúvida, o maior missionário cristão. Ele tinha uma consciência de missão, trabalhava com intencionalidade, e ele, sem sombra de dúvida, uma referência para nós. O maior plantador de igrejas da história. Paulo estava tão consciente do seu dever, que ele disse assim aos coríntios: se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. O apóstolo Paulo tem uma mentalidade bíblica, cristocêntrica, que deve estar na vida de todos nós. Deus opera os meios e os fins. O evangelho é o instrumento que Deus faz, que Deus usa para trazer o homem das trevas para a luz. É preciso pregar para que mais pessoas sejam alcançadas pela maravilhosa graça. Mas para isso é necessário que todos nós que já fomos alcançados pela graça possamos assumir esse dever, essa missão intransferível de anunciar Cristo a toda criatura, aqui, ali e acolá. E Atos 17 é, por assim dizer, uma janela 3x4 sobre Paulo em atuação. Como atua um missionário? O que faz o missionário? Aqui nós encontramos Paulo, na vida dele, alguns princípios para o cumprimento da missão. E eu queria a atenção dos irmãos para pensar nessa dinâmica missionária a partir de 3
pontos: o que Paulo viu, o que Paulo sentiu e o que Paulo fez. E a partir dessa passagem, coloca esses princípios em prática para que nós sejamos também esses arautos da graça, como Thomas Bowen, como o apóstolo Paulo e tantos outros que se colocaram à disposição do Senhor para levar adiante a mensagem do Evangelho. Vejamos então o que Paulo viu: a idolatria por trás da beleza. O verso 16 é a porta de entrada da narrativa de Lucas, ao dizer assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Qual é a dinâmica? Qual é o contexto? Paulo, depois do trabalho de evangelização em Tessalônica, ele vai para Atenas numa situação bem difícil, porque ele teve que praticamente sair de lá às pressas por conta da oposição em Tessalônica. E ele está em Atenas aguardando seus colegas missionários, Silas e Timóteo. E uma vez em Atenas, seus olhos viram muitas coisas naquela histórica cidade. Desde o V século, Atenas era a principal cidade da Grécia. Mesmo depois de ter sido integrada ao Império Romano, ela continuava sendo a chamada capital intelectual do mundo antigo, uma cidade livre que se orgulhava de ser reputada como gloriosa, o lugar do saber, do conhecimento. No futuro, Alexandria iria superar Atenas, mas nessa época, no Novo Testamento, nesse contexto histórico, Atenas é a senhora do saber, o epicentro do saber, a casa da filosofia. Ela se orgulhava de ser herdeira da tradição filosófica de Sócrates, Platão, Aristóteles. No campo da arte, da literatura e da arquitetura, Atenas era imbatível. Que cidade espetacular! De longe, era possível ver os sinais de esplendor daquela cidade. A Acrópole, uma fortaleza antiga, podia ser vista a quilômetros de distância, ficava no alto da montanha. O Partenon, afamado templo dos deuses, suntuoso na sua arquitetura. Os maiores artistas foram recrutados para construir aquele monumental prédio. A assinatura das esculturas, os melhores artistas da Grécia e da Roma antiga. A Ágora Central, onde se reuniam os filósofos, artistas, políticos, lá nasceu o conceito de democracia. É nesse contexto político e cultural que agora está o apóstolo Paulo. É a sua primeira visita a Atenas. Isso é muito interessante. Por quê? Eu tenho dito aos irmãos que Paulo era um homem singular. Ele era etnicamente judeu e, ao mesmo tempo, era cidadão romano, natural de Tarso. Então, ele transitava bem entre os dois mundos, o mundo hebraico e o mundo helênico, grego. E criado em Tarso, uma expressiva cidade universitária, Paulo teve contato com a filosofia, com a cultura helênica. E certamente, ouvindo e lendo sobre a Grécia e sobre os seus filósofos, como todo estudante, havia no seu coração desejo de conhecer a capital intelectual do mundo antigo. E agora estava Paulo ali. E observem, como homem de grande estatura espiritual e ampla visão espiritual, Paulo enxergou outras coisas naquela cidade. Havia beleza? Sim. Havia riqueza histórica e cultural? Sim. Alta engenharia empregada? Sim. Nas construções, arte por todo lado. Mas agora, Paulo que vai a Atenas não era o estudante de filosofia de Tarso. Era o apóstolo de Jesus Cristo, cuja visão foi ampliada para enxergar para além das questões perceptivas. E Paulo enxerga tudo isso que eu apresentei aos irmãos, mas por trás da beleza ele enxergou algo terrível, a idolatria de Atenas. A idolatria saltou aos olhos de Paulo, pois ele era capaz de enxergar a realidade por trás da aparência. Heward Marshall, um biblicista do Novo Testamento, diz que Lucas emprega uma palavra aqui que só aparece aqui em toda a Bíblia. A palavra é kateídolos, para indicar que havia um incontável número de ídolos. Paulo se viu diante de uma floresta de ídolos. Pausânio, antigo historiador grego, afirmou que havia em torno de 30.000 imagens em Atenas. Pretônio, um satirista grego, disse que era mais fácil encontrar uma imagem do que um homem. Atenas era campeã da idolatria. Era, por assim dizer, o epicentro da cultura greco-romana de múltiplos deuses e centenas de altares.
Inúmeros templos, altares, santuários, deuses e imagens. Havia culto a Vênus, Baco, Netuno, Diana, Apolo e muitos outros. Todos os deuses do Olimpo estavam e eram cultuados em Atenas. A cidade, portanto, era uma mistura de superstição idólatra e filosofia esclarecida. Isso é curioso notar. Eram capazes de profundas reflexões sobre a origem do universo, o fim da vida, reflexões filosóficas. Mas, ao mesmo tempo, curvavam-se diante de imagens que eles mesmos construíram, fabricaram. A gente chama isso de o entorpecimento da mente, os efeitos noéticos da queda. O homem inteligente, capaz de muitas proezas, mas estúpido para enxergar as coisas mais básicas. Ele foi criado por Deus e para Deus, mas está cego e, por conta disso, o seu coração se tornou uma fábrica de fazer ídolos. Alguém disse que, a despeito de sua distinção por ser o centro do saber e da arte, essa cidade superava todas as outras em cegueira espiritual, tendo-se abandonado a idolatria sem precedentes. O próprio nome Atenas é uma referência aos ídolos. Atena é uma divindade. O Areópago ficava o Monte Marte, Ares, deus da guerra. Portanto, uma contradição. Essa contradição é muito comum entre os filhos de Adão. Vejam se não é assim. Você entra no metrô, está lá um homem bem vestido, ele está indo para a universidade dar aula. Quem sabe engenharia, filosofia, medicina, direito. Ele é um homem culto, tem uma visão interdisciplinar, um bom conhecimento de variados campos do saber, mas lá pelas tantas ele abre o jornal e vai ler o horóscopo do dia. Tem inteligência, tem conhecimento, mas não tem sabedoria. É um cego tateando nas trevas. Em outras palavras, o mundo de Paulo, o mundo que ele enxerga, é muito similar ao nosso. Pessoas nessa contradição. Eu me lembro, alguns anos atrás, de uma das viagens a Israel, estava na Igreja da Natividade, em Belém, e na fila para fazer a visita, uma senhora, distinta senhora, aqui do Rio, professora de grego numa grande universidade, histórica universidade da cidade do Rio de Janeiro, e conversávamos sobre alguns assuntos de teologia, e em determinado momento ela falou assim para mim: eu não creio na Trindade. A Trindade parece uma construção filosófica, uma tentativa de adaptar essas temáticas, e fez uma argumentação. Eu fiquei ouvindo, dei a minha opinião, acho que ela não gostou muito. E lá pelas tantas eu encontrei ela novamente, agora já no Rio Jordão. E aí eu, olha a senhora aqui mais uma vez, então, pastor, tudo bem? Ela, vou tomar um banho no Jordão para purificar minha alma. Entendi. Não creio na Trindade, mas acho que essas águas têm poderes místicos, percebem? Uma inconsistência, uma incoerência. Então, a Atenas era essa vitrine da incoerência. Alta reflexão filosófica, mas aquela multidão cega diante de múltiplos altares. Belas imagens, e detalhe, não eram imagens feias, feitas de qualquer material. Boa parte daquelas imagens eram verdadeiras obras de arte, feitas pelos melhores artistas da época, com mais refinado material, ouro, marfim, mármore. O John Stott diz assim: não preciso supor que Paulo fosse cego à beleza delas, mas ele não se impressionava com a beleza que não honrasse a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Percebem a sutileza do John Stott? Paulo viu que a beleza, a obra de arte em si, mas no caso ele está enxergando algo mais profundo, algo mais além, a idolatria por trás da beleza. Hoje nós admiramos as esculturas e a arquitetura gregas como belas obras de arte. Aqui no Rio, por exemplo, na Avenida Rio Branco, nós temos lá um belo museu com muitas obras de arte que remontam à cultura greco-romana. Agora, o que Paulo está percebendo? Que por trás da idolatria havia um culto aos demônios. Vou ler para vocês 1 Coríntios 10, a partir do verso 14. Veja o que Paulo diz sobre a idolatria, que muita gente hoje apresenta como um elemento da cultura. 1 Coríntios 10, a partir do verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Verso 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus.
E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que Paulo está a afirmar é que há vários elementos na cultura que têm uma conexão direta com o pai da mentira, com o culto aos demônios. A idolatria é uma obra maligna, porque distorce as coisas, tira o homem do foco principal. Nós somos criados por Deus e para Deus. A idolatria é um desvio da nossa vocação primária, que é adorar a Deus. E o homem passa a adorar a criatura quando deveria adorar o seu Criador. Vejam, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos aqui, já há décadas, a cultura do carnaval, que eu chamo de criatividade a serviço da carne. Há muita arte criativa nas fantasias, nas coreografias, nos enredos, nas músicas. Mas, via de regra, por trás do espetáculo há a idolatria. O homem é colocado no centro e Deus é ignorado, desprezado e até blasfemado, como as recentes edições, onde explicitamente, faz escárnio da fé cristã e zomba daquilo que é mais elementar. Profana o nome do Senhor. Vivemos em um mundo caído e estamos inseridos em uma sociedade corrompida que se prostra diante de múltiplos ídolos materiais e imateriais. Porque os ídolos não são apenas aqueles tangíveis, perceptíveis. Há muitos outros ídolos que a nossa cultura imprime e coloca uma multidão de joelhos. Os ídolos são substitutos de Deus que roubam aquilo que lhe é devido. Portanto, nós precisamos olhar para o Brasil através das lentes das Escrituras. Olhar para o mundo através das lentes das Escrituras. E o que é que nós vamos descobrir? Enxergar, tal como Paulo, que esse mundo está cheio de idolatria. E há muitos adoradores, falsos adoradores, que deveriam adorar somente a Deus, mas estão dando a glória de Deus a outros. Olha o que ele diz no livro de Isaías, o profeta: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Capítulo 45, verso 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Só o Senhor é Deus. Só Ele é digno da nossa adoração. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado, nós cristãos, numa cultura pluralista, que acha que é petulante, que é arrogante, que é pretensioso, afirmar que só Jesus Cristo salva. Não, há múltiplos caminhos. É arrogante demais afirmar que só há uma verdade, há múltiplas verdades, toda essa relativização. O que a Bíblia ensina com clareza é que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, é o nome de Jesus Cristo. Todo ser humano é um adorador, resta saber se ele está adorando a Deus, o vivo e verdadeiro Deus, que por meio de Cristo, seu Filho, salva pecadores, ou está tateando nas trevas, adorando múltiplos deuses que se insinuam todos os dias, sejam os altares constituídos ou os ídolos que se insinuam no nosso coração. Até coisas boas, bênçãos, podem ocupar o lugar de Deus e constituírem-se ídolos em nossa vida. Portanto, que tenhamos cuidado e tenhamos a visão do apóstolo Paulo, enxergar a realidade a partir das lentes do Evangelho. Agora vejam, isso foi o que ele viu. Agora, segundo ponto, o que Paulo sentiu? Uma santa e justa indignação diante da idolatria. O verso 16 ainda, ele diz assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Paulo ficou irado. Eu gosto de ler a Bíblia tentando imaginar cenários. Fico imaginando a fisionomia de Paulo. À medida que ele caminhava pela cidade, sua indignação aumentava. Por quê? Ele viu de perto o engano diabólico por trás da idolatria. Uma cidade inteira ignorando a Deus e servindo os ídolos fabricados por eles mesmos. E Lucas usa uma expressão aqui muito forte. Na nossa versão em português está assim: o seu espírito se revoltava. A ideia aqui, ele está provocado, irado, injuriado, ruborizado. Paulo estava indignado com o que ele viu, toda aquela idolatria. Agora vejam, a revolta de Paulo não significa perda de equilíbrio. Ele não saiu chutando as imagens, ele não saiu quebrando os altares pagãos, ele não saiu xingando as pessoas, porque Paulo tinha discernimento espiritual, ele percebeu
que o problema era de natureza espiritual. Não é questão de inteligência, cognição e acesso a livro. É espiritual. Ele estava indignado ao ver aquela situação e ele, mais à frente, vai dar o remédio adequado àquela situação, que é, como nós veremos, a pregação do evangelho. Ele ficou indignado, mas ele sabia que a sua luta não era contra carne e sangue. Na NVI, esse verso diz assim: Paulo ficou profundamente indignado ao ver aquela cidade estava cheia de ídolos. Curioso notar que o mesmo verbo usado no Antigo Testamento para referir-se à reação de Deus perante a idolatria. O que Paulo está fazendo é, em alguma medida, tendo a mesma atitude do próprio Deus face à idolatria. Por que a idolatria no Antigo Testamento é tão combatida? Por que muitos foram reprovados e condenados por conta da idolatria? Porque a idolatria é uma ofensa ao Criador. Deus e somente Deus é eterno e autoexistente. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E é como se o homem deixasse um manancial de águas vivas e cavasse para si uma cisterna rota, rachada, que não contém água. É uma estupidez, é uma loucura, é uma insanidade. Olha o que o Senhor diz por meio de Isaías, o profeta: estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que andava por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos, povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Deixa o Criador e vai em busca dos seus ídolos fabricados pela sua mente pervertida. O Deus vivo e verdadeiro manifesta, portanto, sua ira contra a idolatria. E aqui eu quero destacar, irmãos, duas lições importantes a essa altura da nossa reflexão. A primeira delas é que a idolatria provoca ciúmes a Deus. Pode parecer estranho, mas as Escrituras falam da idolatria como algo que provoca ciúmes em Deus. No entendimento das pessoas, via de regra, ciúmes é algo que está distorcido por você estar associado a uma espécie de possessão egoísta. A pessoa ciumenta tem, em alguma medida, uma possessão egoísta. Não é correto ser ciumento. Mas observe, há um tipo de ciúme que é legítimo e está presente, inclusive, em Deus. Sentir ciúme de alguém que ameaça deixar-nos para trás em beleza, intelecto ou esporte é pecado. Tem relação com a envidia, com a inveja. Por quê? Porque nós não podemos monopolizar o talento nessas áreas. Mas se a terceira pessoa penetra no casamento, o ciúme da pessoa lesada é correto, porque ela está sendo desprezada. É justo, pois o intruso não tem o direito de estar ali. Isso vale em relação a Deus. Quando Deus olha, e Deus não faz uma análise equivocada, Deus conhece o que de fato se passa. Quando Deus olha o coração humano e vê ídolos ali, Deus fica com ciúmes, porque está presente alguém que não deveria estar ali. A idolatria é uma ofensa a Deus. E há múltiplos deuses neste mundo. Os ídolos do coração, então, tem mais ídolos no coração dos homens do que nos altares pagãos em várias partes do mundo. E o Senhor fica tão indignado com isso que, mais uma vez, ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Somos do Senhor porque fomos criados por Ele, fomos salvos por Ele. Assim como o marido pertence à esposa e não a divide com ninguém, assim como a esposa pertence ao marido e ela não o compartilha com ninguém, Deus não aceita devoção rival em nosso coração. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, toma o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, vai à terra de Moriá e sacrifica-o. Estranho. Ele tinha um outro filho. Ele tinha Ismael, também é filho dele. Mas por que Deus diz: pega o teu filho, teu único filho a quem tu amas e sacrifica-o? Porque em alguma medida, Isaque havia se tornado um ídolo na vida de Abraão. E o Senhor pediu para sacrificá-lo. Na tradição cristã, a figura de Isaque tem sido usada como um símbolo de coisas boas que por vezes se insinuam, crescem e tomam o lugar de Deus na nossa vida. E Deus não aceita ser o segundo, Deus não aceita rival, Deus deve ser o amado de nossa alma. Agora, qual é o cenário do mundo? Um incontável número de idólatras.
Eu não estou falando apenas das imagens físicas da escultura, e nós temos múltiplas aqui no Brasil, pelo nosso histórico de colonização e tudo mais. Mas, inclusive, entre os crentes, entre os discípulos de Jesus, os ídolos podem se insinuar, nos seduzir e tomar o nosso coração. A carreira pode ser um ídolo. A família pode ser um ídolo. Meu filho, minha vida. Pode ser só uma frase sem reflexão, mas pode ser um indício de algo tomando lugar no seu coração. Dinheiro pode ser um ídolo. Quantas coisas boas podem ser um ídolo? A igreja pode ser, o ministério pode ser. Quantos pastores idólatras fazem da igreja o seu ídolo? Nós precisamos tomar cuidado com essas questões. Uma segunda aplicação, a indignação diante do mal é um sinal de piedade. A indignação diante do mal é um sinal de piedade. Existe esse curioso fenômeno na experiência humana. À medida que uma pessoa é submetida a constante exposição a uma coisa, ela pode perder a sensibilidade. Assim como, por exemplo, um médico legista. Ele está lidando com um cadáver, um corpo sem vida. No primeiro contato, talvez, um estranhamento. Mas à medida que ele vai lidando com aquilo, ele vai ficando insensível. É mais um corpo. E nós podemos sofrer esse fenômeno também. A nossa passividade, a nossa insensibilidade face ao mal, seja a idolatria reinante numa cidade como o Rio de Janeiro, é cultura do carioca, é do brasileiro, tranquilo, normal, mas não é normal. Andar pelas belas ruas da cidade do Rio de Janeiro, especialmente aqui na Zona Sul, e ver muitos cariocas andando, vivendo como se Deus existisse, curvadas, prostradas diante dos seus ídolos, muitos nos altares, deveria causar em nós profunda indignação, não para xingamento, para ofensas, mas para olhar a realidade como Paulo enxergou e tomar algumas ações. Eu gosto muito de biografias. Tem uma que me abençoa muito, entre tantas, a do Henry Martyn, que foi um missionário que foi servir na Pérsia, um missionário de Cambridge, um filólogo muito competente, jovem, passou pelo Brasil, inclusive, em direção àquele país. E ele disse uma coisa interessante sobre a Pérsia, que já estava sob a influência dos muçulmanos no século XIX. Ele disse, escreveu no seu diário: eu não suportaria viver se Jesus não fosse glorificado. Seria um inferno para mim se ele fosse sempre desonrado. Ou seja, viver numa cultura onde as pessoas vivem como se Deus existisse, na contramão do evangelho, na contramão da proposta de Deus. E o que tem acontecido com certa frequência? Os crentes perderam sua capacidade de ficar indignado com o mal, a sua capacidade de ser sensível às reais necessidades dos seres humanos. Nós temos problemas sérios no nosso país, problemas sociais graves, gravíssimos, problemas econômicos. Nós estamos vivendo um momento bem difícil, em 2026, ao que tudo indica, será ainda mais difícil, e desta tem consequências. Temos problemas de natureza de segurança, o problema não é mais segurança pública, o problema agora é defesa nacional, as organizações criminosas tomando o país de norte a sul. Mas fundamentalmente o nosso problema enquanto Brasil é espiritual. Espiritual. Uma nação inteira curvada diante dos seus próprios pecados. O brasileiro precisa voltar-se para o Senhor. Ele precisa impactado com a mensagem do Evangelho que ordena todas as coisas. E não apenas o Brasil, o mundo inteiro. Você pega aqueles países ditos civilizados, ditos primeiro mundo, onde a condição social acaba sendo um verniz de suposta tranquilidade. Você viaja em certos países e fala, que lugar maravilhoso para viver. Mas quanta gente miserável do ponto de vista essencial, miserável espiritualmente. Por quê? Ídolos prometem, mas não satisfazem. Só o Evangelho de Jesus Cristo satisfaz o coração do homem. Só Cristo, de fato, dá sentido e significado. Só Cristo é paz. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso de espírito, manso e humilde de espírito, e encontrarei descanso para vossas almas. Olha o que diz o salmista no Salmo 139. Tomar, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos de mim, homem de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia.
Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Eu não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. O salmista expressando indignação diante de uma cultura hostil a Deus. E veja, irmãos, o que é grave nesse processo todo? O que torna ainda mais grave o pecado da idolatria é que ele é cometida contra um Deus bom, benévolo, gracioso, rico em misericórdia. É o pecado contra um benfeitor. O sol nasce, a chuva desce. O ar que respiramos, tudo que vem é sinal da graça de Deus. Ele é tão bondoso que a graça comum é para todos, sobre justos e ímpios. E a despeito de tanto sinal de bondade, o que é que o homem dá a Deus? Desprezo, rebeldia, resistência, hostilidade, e alguns escalam isso até o ponto da blasfêmia, do xingamento, da deliberada hostilidade a Deus. Nós precisamos buscar o que os antigos chamavam de santo zelo, olhar a realidade com os olhos do Senhor. A indignação de Paulo deu lugar à compaixão, e foi isso que o motivou a pregar. Porque percebamos, se ficar apenas na indignação, a gente vai cair no legalismo, naquela região meritória de achar que nós somos melhores do que os demais. Você só está onde está, porque a graça te alcançou. Então, ao mesmo tempo que a gente fica indignado, essa indignação tem que se converter em compaixão pelo perdido. Foi o que Paulo fez. Agora vejam, para isso, nós precisamos de visão espiritual. Gosto muito de ler os hinos, há belos hinos no nosso cenário. O hino 546 é uma oração. Dá-me tua visão, Senhor. Olhos que possam ver, almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão, que eu mostre pelo meu proceder o teu amor e perdão. Terceira estrofe. Minha vida consagro aqui, perante a tua cruz, tudo que sou pertence a ti. Ó, vive em mim, meu Jesus. E o estribilho, o coro diz, abre meus olhos, Senhor, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Eu tinha 18 anos de idade, subindo as ruas, as vielas do Santa Marta, numa expedição missionária, que acabou se convertendo num período de mais de um ano de dedicação ao trabalho ali, e andando naquelas vielas do Santa Marta, vendo coisas que por vezes não posso nem reproduzir em público, ficava pensando sobre essa tensão entre a indignação diante do mal, pecado, destruindo, devastando as pessoas, os ídolos se seduzindo, se insinuando, quantas pessoas buscando refúgio nas drogas, no álcool, na prostituição, iludidas achando que se mudarem de condição, de status social, encontrarão paz para suas almas e não encontram. Não é esse o segredo, não é esse o caminho. E ao mesmo tempo tendo que lidar com compaixão e com misericórdia, com graça. E quantas pessoas, pela bondade de Deus, foram transformadas pelo Evangelho. Então essa tensão. Paulo ficou indignado, e a idolatria deve provocar em nós essa santa indignação, esse santo zelo, mas deve nos levar também ao exercício da compaixão. E como é que a gente demonstra compaixão? Anunciando a mensagem que transforma o coração dos homens. Observe então, Paulo viu, Paulo sentiu, e em terceiro lugar, Paulo fez algo. Ele pregou o evangelho. A partir do verso 17, nós temos agora o terceiro elemento nesse perfil do missionário cristão, bem exemplificado aqui no apóstolo Paulo. Diz assim um texto, por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que ali se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus, estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Eu gosto muito de ver essa estrutura que de forma tão deliberada e planejada Lucas estabelece aqui. O por isso é uma conexão entre as experiências de observar a idolatria e revoltar-se contra ela. O ato contínuo é a atitude de pregar o evangelho. Não adianta simplesmente ver idolatria. Começa aí, mas não para aí. Não adianta simplesmente ficar indignado com o mal
e com o estado das coisas no Brasil e no mundo. O terceiro passo aí é anunciar o evangelho, porque Paulo sabia que só há um poder capaz de corrigir o coração do homem e colocá-lo no prumo novamente, tirá-lo de idólatra para verdadeiro adorador, o evangelho. Isso aconteceu em Tessalônica. Se vocês lerem a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo, no verso 10, Paulo elogia aquela igreja, e no verso 10 ele diz: vocês convertendo dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro, o qual aguarda agora a volta de Jesus. Dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro. E como isso acontece? Acontece por meio da pregação do evangelho. Você era idólatra. Você tinha ídolos no seu coração. E o evangelho foi lá e fez essa operação, tirando a velha natureza e colocando uma nova natureza. Portanto, sua decisão de ir ao encontro das pessoas, de encontro com as suas ideias equivocadas, a fim de falar das narrativas do evangelho, era um sinal da compaixão e da misericórdia. Paulo não apenas lamentou, como muitos de nós o faz, mas partiu para a ação. Sua indignação e horror face à idolatria reinante deu lugar a uma ação positiva. Paulo começou a pregar o evangelho. Eu vou dizer para os irmãos com toda segurança: a pregação do evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Duas coisas acontecem: Deus infunde fé salvadora no perdido, ele nutre a fé do salvo. É pregação do evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Agora, Paulo era diferente. Ele está andando, ele está vendo as coisas, está indignado com aquilo, e de repente ele vê um altar, está escrito: ao Deus desconhecido. Tema que será objeto da nossa reflexão no próximo domingo. Ao Deus desconhecido. E ele faz isso um gancho, ele começa a pregar. Ele diz: olha, eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Eu estou andando pela cidade e eu vi ali um altar ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que vocês adoram sem conhecer que eu então preciso falar. Ele então começa a pregar sobre Jesus e a ressurreição. E é interessante notar que ele se dirige a 3 grupos de pessoas humanas ali. 3 grupos em 3 lugares distintos. Era um missionário polivalente. Primeiro grupo, aos religiosos da sinagoga. Ele era judeu. Bem, eu vou primeiro me dirigir aos judeus, ao meu povo, da minha raça. Diz o texto que dissertava entre os judeus e gentios piedosos. Gentios piedosos aqui é uma referência aos prosélitos, gentios que haviam abraçado o judaísmo. Então sua mensagem provavelmente foi a mesma aos judeus de Tessalônica. E há uma descrição da mensagem de Paulo ali. Ele afirmava que Jesus de Nazaré é o Messias esperado, é o Filho de Deus, o Salvador de todo aquele que crê. Então Paulo anuncia aos judeus: o Messias que nós aguardamos já chegou, é Jesus de Nazaré, ele é o Salvador. O equivalente mais próximo da sinagoga hoje é a igreja. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: precisamos pregar aqueles que frequentam as igrejas. Muitas pessoas que vêm à igreja podem fazê-la pelas mais variadas razões, muitas vezes apenas por força de hábito religioso, sem que de fato conheçam o evangelho da graça que nos chama à vida plena e abundante. Eu posso dizer para os irmãos: há espaço e grande espaço para a evangelização dos crentes nominais nesse Brasil, onde há muitas igrejas de norte a sul. Agora vejam, ao povo simples do mercado. Dissertava também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Paulo foi ao mercado, chamado de Ágora. Era o centro social de Atenas. Ele foi pregar ao ar livre, ao público. Ele fazia isso todos os dias, diz o texto. E nós precisamos pregar nas igrejas e aos religiosos, mas também nas ruas, nas praças, para as pessoas comuns com as quais temos contato. Evidentemente que, dependendo do contexto, vamos ver aqui na Zona Sul, por exemplo, se você sair nas ruas e pregando no meio da rua, você vai ser visto como um fanático, não vai ser producente, eles vão fechar os ouvidos e o coração. Mas o fato objetivo, o princípio aqui é: nós precisamos levar a mensagem para fora dos portões da igreja, para as ruas, para as praças. Não é simplesmente ir de convidar, é ir de pregar. E você, meu irmão, tem acesso a pessoas que nenhum pastor eventualmente terá. Ao seu colega de trabalho, aquele ranzinza difícil, com as caricaturas sobre igreja, pastor. Você precisa, tal como Paulo, ir ao encontro das pessoas e não simplesmente esperá-las, ir ao encontro delas. E observem também que ele fala aos intelectuais no Areópago.
e alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele e os levaram a Areópago. Então, no meio da rua, Paulo está pregando, alguns intelectuais passaram. O que quer dizer esse tagarela? Ele está pregando sobre alguns deuses estranhos. Vamos levá-lo, então, para a universidade. Vamos levá-lo lá para o Grêmio Estudantil. Vamos lá. Leva Paulo, então, para o epicentro da filosofia. E aqui é dito que duas escolas filosóficas foram objeto da reflexão de Paulo. Epicureus e estoicos ouviram a mensagem de Paulo. O epicurismo tem relação com o homem chamado Epicuro, desde o 3º século a.C., ensinava o acaso, a fuga e o prazer. Os estoicos, vinculados a um homem chamado Zenão, também do 3º século, era a ideia da fatalidade, da submissão e do ascetismo. O ponto é que Paulo aproveita a oportunidade para também falar aos filósofos em Atenas. Então, o que Paulo está a fazer aqui é basicamente uma coisa. Para todos os grupos humanos e em situações diferentes, o importante é pregar o evangelho. Ele mesmo disse a Timóteo: prega e insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Qual é a aplicação para nós aqui, irmãos? A igreja precisa ir ao encontro das pessoas e não simplesmente esperá-las ou esperar por elas. É ide, pregai. Nós devemos sair em missão. Nas sinagogas, onde estão os religiosos, nos mercados, onde está o povo comum, nos areópagos, nas universidades e escolas, é nosso dever levar a mensagem do evangelho. O evangelho não cai do céu como chuva, ele é levado pelos discípulos de Jesus em cumprimento à sua missão, a missão delegada a nós. Um missionário chamado John Williams, ele foi conhecido como o apóstolo dos mares do sul, um gigante. Ele foi enviado pela Sociedade Missionária Londrina. E ele teve um sonho muito interessante, porque, como um cidadão inglês, as Ilhas Britânicas é muito comum naquela cultura, e ele foi criado numa cidade costeira, então ele foi criado naquela ambiência de barcos e tudo mais. Quando o Senhor o salvou e o comissionou para levar adiante o evangelho, ele teve um sonho. O sonho era construir um barco que ele pudesse percorrer o Pacífico Sul, centenas, milhares de ilhas, levando adiante a mensagem do evangelho. E Deus lhe deu condições e recursos para fazer isso. Ele construiu um barco chamado o Mensageiro da Paz. Reuniu uma equipe e fez um notável trabalho. Não foi fácil. Ele sepultou 7 filhos. Morreu espancado por nativos que, depois de matá-lo, ainda devoraram a carne dele. John Williams. A Inglaterra ficou chocada quando foi informado. O missionário morto e sua carne devorada por tribos antropófagas. Mas alguém deu um testemunho sobre ele que está registrado e foi registrado no principal jornal da Inglaterra naqueles dias. Quando ele chegou em 1848, não havia cristãos aqui. Quando ele partiu em 1872, não havia pagãos. Uma daquelas ilhas inteira foi alcançada. A nação Vanuatu é composta de várias ilhas, hoje majoritariamente é cristã. Em 2009, os descendentes de John Williams foram à ilha para uma cerimônia de reconciliação e a ilha pediu perdão em nome de Cristo, porque os seus antepassados haviam matado aquele missionário. Ele cumpriu a missão. Ele dedicou a sua vida à causa do evangelho. 2 marcas de um cristão consistente, de um missionário cristão consistente. Primeiro, não se deixe intimidar pelo desprezo, nem se vanglorie pelo sucesso. Paulo experimentou 2 coisas, desprezo e glória. O missionário não é guiado pela opinião pública, ele é governado por aquele que o chamou. Paulo foi desprezado. O que quer dizer esse tagarela? Isso é um xingamento, não é elogio. Se alguém te falar assim, o que você quer falar tagarela? Não é um elogio para você. Essa é uma palavra conhecida no mundo antigo como apanhador de grãos. Em outras palavras, era uma expressão usada originalmente em relação a pássaros que se alimentavam de carniça. Então eles estão a xingar o apóstolo Paulo. O que quer dizer esse tagarela, comedor de carniça? Xingamento, desprezo.
Muitos cristãos são omissos por medo de serem desprezados pelo mundo. Quantos crentes desconhecidos no seu ambiente de trabalho, ninguém sabe que ele é crente. Quando eu aperto, não, eu tenho Jesus no meu coração, faço as minhas orações, de vez em quando eu vou à igreja. A opinião pública acaba sendo um elemento de intimidação. Sabe o que Jesus disse? Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. A fé cristã implica em seguir a Cristo, custe o que custar. Você não precisa ser deselegante, inconveniente, chato e esquisito. Mas a sua fé tem que ser pública. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. E isso vai ter implicações. Mas você deve assumir isso. E mesmo que alguns o desprezem, chamaram Paulo de escória do mundo e lixo do mundo. Mas não se deixava intimidar. Agora vejam, não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos, disse João e Pedro. Agora, Paulo também foi prestigiado. Alguns filósofos se interessaram, nem todos, mas alguns. Que doutrina é essa? E o tomaram consigo e o levaram a Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Vejam, quantos desejaram ir a Atenas e nunca foram? Quantos desejaram falar para aquela audiência de filósofos, escola de epicureus e estoicos? Não tiveram oportunidade? Em alguma medida, Paulo está sendo prestigiado, está sendo levado para o centro do saber. Queremos te ouvir. Isso é uma maneira de ser honrado. E Paulo falou. Agora vejam, porque se anuncia o evangelho, não tendo que se me gloriar, porque imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. O adversário de nossas almas trabalha em duas frentes. Primeira, silenciar o crente, intimidá-lo. Fica quieto. Na cultura de cancelamento, não pode emitir opinião. Fala só o que é agradável à massa. Não se posiciona, pastor. Mas também faz parte da estratégia maligna desabilitar o servo de Deus, enchendo seu coração de orgulho, como se ele pudesse conquistar o coração das pessoas. Não é você, a graça de Deus por meio de você. Salvação é dom de Deus, irmãos. A gente é apenas o canal através do qual a verdade é comunicada. E a verdade é simples. O homem não pode salvar a si mesmo. Deus providenciou o caminho de volta, e o caminho tem nome, é Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E a última aplicação. Missionário cristão consistente aproveita as oportunidades para pregar o Evangelho. Ali estava Paulo diante de uma nata de pensadores que nenhum pregador teve acesso. Até então, a porta foi aberta e ele aproveitou. Ele então fala sobre o Deus desconhecido. Paulo começou a pregar. Nós precisamos voltar a pregar o Evangelho. Aqui em nossa cidade, aproveitando cada oportunidade, onde quer que estejamos, é nossa missão anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Aos Romanos, a principal carta do Novo Testamento, na visão de muitos, Paulo diz assim: eu sou devedor. Olha que consciência desse homem. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. Que essa mentalidade, que essa perspectiva esteja diante dos seus olhos. Nós somos devedores. Devemos anunciar a gregos e a bárbaros, a todos, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a necessidade do Brasil? É a maior necessidade do mundo. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que sejamos, portanto, missionários como Paulo. Que tenhamos visão, que possamos ter um sentimento adequado em relação ao mundo e que, sobretudo, possamos anunciar a Jesus Cristo, nosso Salvador.